Trata-se da apresentação de um resumo expandido submetido ao evento e selecionado para apresentação. Esse resumo expandido tem como título Perspectivas abordadas nos estudos sobre consórcios públicos intermunicipais, uma revisão sistemática. Tem a minha autoria, Edmar Ferreira Bezerra, com a autoria do professor César Luciano Filomeno, que é o meu orientador. Ah, o trabalho e o objeto do trabalho seria a análise de consórcios públicos intermunicipais como instrumento viabilizador de políticas públicas. O objetivo específico do estudo é enunciar em etapa exploratória quais são as abordagens utilizadas nos estudos publicados sobre consórcios intermunicipais. O objetivo principal e até a pergunta de pesquisa é identificar quais seriam os estudos, as perspectivas que são abordadas nos estudos sobre consórcios públicos intermunicipais. Então, essa pesquisa é uma revisão sistemática de literatura que se utilizou da base de dados Scopus, base de dados essa que também já contempla a base Cielo, que apresenta estudos sobre a América Latina. Dentro dessa perspectiva, nós utilizamos palavras-chave e operadores booleanos exatamente para permitir uma replicabilidade. Então, fizemos um estudo de forma sistemática, permitindo uma replicabilidade sobre aquilo que foi pesquisado, de tal forma que permita que aqueles que tenham interesse possam replicar o estudo e verificar a análise dos documentos. Nessa primeira busca, utilizando as palavras-chave, os caracteres e os operadores booleanos indicados, nós tivemos uma localização de 3.011 documentos inicialmente. Nesses 3.011 documentos foram aplicados alguns filtros, priorizamos artigos científicos, limitamos quanto à língua para português e utilizamos a região Brasil como área territorial dos estudos. Então, essa ideia foi permitir que nós tenhamos uma visão geral da cooperação intermunicipal por meio de consórcios públicos na nossa realidade nacional. A ideia foi identificar como é que andam os consórcios públicos no Brasil e qual a preocupação dos estudiosos e as perspectivas por eles abordadas. Após a aplicação desses filtros, nós tivemos a manutenção de 93 documentos. Esses 93 documentos foram analisados por meio da análise de conteúdo e identificamos que apenas 35 deles tratavam especificamente dos consórcios públicos intermunicipais. Os outros estudos foram descartados porque apenas abordavam lateralmente os consórcios, não tratando especificamente desse instrumento de cooperação. Esses artigos analisados, eles foram catalogados, eu trouxe esse quadro também no resumo expandido, foram enumerados de 1 a 35, catalogados. Esses artigos, eles foram analisados e a análise de conteúdo foi feita levando em consideração qual foi a perspectiva abordada nos artigos. Desses artigos localizados, ao fazer a análise de conteúdo, identificamos que eles se enquadraram em 3 categorias. A primeira categoria é o fortalecimento da gestão regional. A grande maioria dos artigos trabalharam os consórcios públicos sob a perspectiva do fortalecimento da gestão regional. A ideia trazida nesses artigos é que a cooperação por meio dos consórcios intermunicipais, eles potencializam políticas públicas não apenas de forma endógena dentro dos municípios, como ele consegue desenvolver, por meio dessa cooperação, toda uma região. Então, isso é sob essa perspectiva que mais se aborda no Brasil os estudos sobre consórcios públicos intermunicipais. O segundo fator foram fatores fomentadores da cooperação. Diversos documentos, menos que o primeiro, né? Quase metade, eles tentaram explicar quais seriam fatores, os fomentadores dessa cooperação. Por que os municípios cooperariam e por que não cooperariam? Nessa análise, nós não encontramos estudos de regiões específicas, comparando regiões ou trazendo municípios sob uma perspectiva regional. O que nós tivemos nesses fatores que fomentavam a cooperação foi muitas vezes análises quantitativas que tentaram criar modelos e colocaram algumas variáveis que, quando testadas, elas indicavam uma maior cooperação ou não. Então, número de populações, renda per capita nos municípios, quais desses fatores tenderiam a estimular uma cooperação? Mas não foi feita uma análise regional, trazendo uma realidade específica de cada região, analisando fatores institucionais, formais e informais, questões regionais,
né? Questões de propriedade não foram analisadas sob essa perspectiva. Foi feito um estudo realmente tentando trazer quais seriam os elementos que, analisados de forma ampla, fomentariam essa cooperação. E, por último, nós tivemos a análise das técnicas de custeio. Alguns artigos, o terceiro maior número, né, o último no caso, eles tiveram uma preocupação em trabalhar o consórcio público sob uma perspectiva de ação coletiva, tentando demonstrar quais seriam, como é que esses custos e benefícios poderiam estimular uma efetiva cooperação, evitando assim aqueles caronas que apenas se consorciam ou não se consorciam, mas se utilizam daquela política pública que está sendo implementada via consórcio. Então, foram esses estudos que foram encontrados sobre essas três perspectivas, e dentro dessa análise dos documentos, nós encontramos algumas lacunas de pesquisas, e fizemos também uma categorização. E dentro desse universo de apontamento de lacunas de pesquisas, dois elementos se destacaram, né, duas lacunas. A primeira delas é a ausência de estudos que demonstrem a efetividade dos consórcios intermunicipais. A ideia dessa lacuna, que foi apresentada por alguns textos, trazia a seguinte ideia: olha, se os municípios se tem tanta literatura trazendo as vantagens do consorciamento, por que não se apontou como é que esse consorciamento, ou em que situações, em estudos de caso, esse consorciamento surtiu efeito? E como é que ele tenha surtido efeito? Como é que ele se tornou efetivo? Por exemplo, antes do consorciamento, o município tinha uma renda X, tinha uma capacidade instalada Y e fazia compras em tal volume. Após o consorciamento, nós tivemos um implemento no ganho de escala, nós tivemos um melhoramento da capacidade estatal em tais e tais aspectos, não temos um estudo nesse nível. Isso foi apontado em alguns textos e realmente faz com que a gente tenha a ideia de os consórcios públicos serem uma importante ferramenta, mas, por outro lado, não temos um estudo que, de forma empírica, traga para a gente esse resultado. E, por último, a análise sobre fatores institucionais, formais e informais é uma lacuna, porque a cooperação em si foi trabalhada sempre por meio de aspectos quantitativos que levaram em consideração a base nacional, sem fazer recortes regionais para identificar quais elementos dentro de uma região poderiam influenciar a cooperação, já que quando a gente analisa a cooperação intermunicipal em diversas regiões do Brasil, nós temos uma assimetria, onde regiões cooperam mais que outras, mas não temos a ideia e não temos estudos ainda que tragam para a gente quais seriam esses elementos dentro dessas regiões que inibiriam ou fortaleceriam essa cooperação. Obrigado.